Olá pessoal, vamos estudar hoje ainda sobre a acentuação gráfica, agora sobre os ditongos, hiatos e diferenciais, ou seja, os acentos que servem para diferenciar as palavras. Ou seja, palavras elas são graficamente idênticas e o acento ele serve para diferenciá-las, dando outro sentido para a palavra, um outro significado a esta. E a parte 2 dessa aula. Então, os acentos, ou seja, os ditongos abertos mudaram. Então, com o novo acordo ortográfico, houve uma mudança. Em ei, oi, el, normalmente nas paroxítonas. Então, se ele estiver no meio da palavra, no caso, por exemplo, em ideia, heróico, em joia, em plateia, lembre-se ali, ó, em ei, oi, el. Então, a palavra ideia perdeu seu acento, heróico, joia, plateia. Tem uma coisa que não precisa decorar. Com a prática, o estudante ele vai tomando nota desses processos de acentuação. Então, nem todo ditongo e outra, e nem todo ditongo perdeu acento. Vemos aqui, ó. Deixa eu voltar um slide. Aqui, ó. Temos os ditongos abertos. E aqui nem todos perderam os acentos. Então, nas oxítonas, para quem não sabe o que é uma paroxítona, uma oxítona, então vejam a aula anterior, já que vai mostrar este tipo de classificação. Então, mantém-se nas palavras oxítonas e monossílabos. Então, as oxítonas possuem a sílaba mais forte na primeira sílaba. Na primeira sílaba, da direita para a esquerda. Ou se o som aberto estiver no final da palavra. Exemplo: herói, papéis, troféu, véu. Ó, véu é um monossílabo, dói é um monossílabo. Já a palavra troféu é uma oxítona, então tem um acento agudo ali na última sílaba. Ó, na última sílaba, da esquerda para a direita. Na palavra papéis e na palavra herói. Então, dentro da regra do hiato agora, o que seria o hiato? O encontro entre duas vogais. Então, o I e o U tônicos, ou seja, mais fortes, eles formam hiatos. E eles precisam o quê? Ficar sozinhos quando há a divisão assim, das sílabas. A palavra ó, saúde. Então temos a penúltima sílaba, SA. Penúltima não, antepenúltima sílaba. Depois temos a penúltima, que é U. Temos agora o acento agudo no U. E a última, a palavra D. Então temos a palavra baú, que é uma oxítona. Então temos a palavra faísca, que é uma paroxítona. Temos a palavra saúde também, que é uma paroxítona. Então, só para relembrar a regra do hiato. Então, onde podemos nos enganar em relação ao hiato? Então, não se leva acento a sílabas que tiver o NH. Lembrando que NH é um ditongo também. Um exemplo, a palavra rainha. Então, quando temos aqui o NH, temos a separação da sílaba R, I, NH e A. Temos a palavra tainha também, então não se vai acento. A regra 2, letras repetidas, em I e U. Então perde o acento. A palavra xiita, então não vai acento. Lembra aqui, ó, na palavra rainha, temos um e outra. Temos um ditongo aqui também, ó.
antes de sílaba em A. E essas regras não tem como, vamos assimilando-as aos poucos. Depois temos a questão do ditongo antes do hiato também. Se houver o ditongo antes de I, de U, nas paroxítonas agora, que eu havia falado. Então cai o acento, retire seu acento. Feiura. Ó, o ditongo, fei, fei. E é um ditongo decrescente, ó. Fei. Então, dentro do ditongo, fei, ó, o E, o som do E, ele é maior, ó. Fei, fei, yu. Depois ele sobe no U, que é, no caso ali, que já é outra sílaba. Se fôssemos separar as sílabas aqui, ó. Então, temos esse ditongo. Depois do ditongo, temos letra U, que havia-se antes o acento agudo. Agora ele perdeu, ó. Ficou feiura sem acento. No caso aqui, baiuca também sem acento. E nas oxítonas, o acento continua. Aqui ficou tuiuiui, tuiuiu. É que é tuiuiu, tuiuiu. Que deveria ter o acento no último U, perdeu-se o acento nas oxítonas. Então, podemos observar que, embora haja regras, elas não são totalmente homogênicas. Então, sempre há o quê? A exceção. Então, seria o acento diferencial, como eu havia falado no início do vídeo. O que ficou em relação a esses acentos diferenciais? Quando se refere a palavras idênticas, mas com sentido diferente. Ó, vejamos agora aqui na linha 1, onde eu enumerei a linha, na linha 1. Temos pôde, que representa o passado. Temos pôde, que representa o presente. Aí, ó. As palavras são idênticas, mas representa ali tempos diferentes, ó. Pode, presente, e pôde, passado. Na linha 2, por, enquanto verbo, versus por preposição. Exemplo, ontem ele não pôde pôr o casaco. Ontem ele não pôde pôr o casaco, mas hoje ele pode. Então temos exemplo aí das 3 palavras numa mesma oração. Quer dizer, várias orações aqui no caso, né? Agora, em relação ao singular e o plural. Veja bem, a forma da palavra, ou seja, a forma das palavras são iguais, ó. Tem com acento e tem sem acento. Vem com acento, vem sem acento. Então, estamos tem. A palavra tem e vem no singular não possui acento. A palavra tem no plural possui um acento. E a palavra vem no plural possui acento. Ele tem tempo no singular. Então não tem acento. Eles têm tempo. Então insere só acento. Ela vem hoje. Sem o acento no singular. Elas vêm hoje. Então colocamos o acento aí, no caso, o circunflexo. E para finalizar, então temos os verbos derivados manter, conter e intervir. No singular, recebe o acento agudo. No plural, ele recebe o circunflexo. Exemplos. Ele mantém, então temos o acento agudo. Eles mantêm o circunflexo. Então, em ambos possuem acento. O que muda é o tipo de acento. Um é o agudo e o segundo é o circunflexo. Ele contém. Então, acento agudo, eles contêm circunflexo. Ele contém, terceira linha, o acento agudo. E eles intervêm o acento circunflexo. Então, sobre essas regras, essas mudanças ortográficas, e para que nós tenhamos o maior domínio a respeito
da acentuação, das sílabas. Então, com a prática, nós vamos aí internalizando esse conteúdo por meio da escrita e por meio da leitura. Então, sobretudo, não acho que convém passar a decorar essas regras. Então, ao passo que nós vamos estudando, tanto pela leitura quanto pela escrita e também pelos exercícios, nós vamos internalizando essas regras. Então, até a próxima aula.